Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Tinha estudado com o Olavo, tinha visto outras coisas ali, até a forma como eu cheguei do Olavo depois é uma história engraçada que dá pra contar, mas... Você estudou pessoalmente com ele? Cara, eu conheci ele pessoalmente, mas inicialmente foi internet. E o Olavo teve essa virtude também de muito cedo, um cara na idade dele, perceber, sei lá, ele fundou um site na internet em 93, começou a colocar artigo lá, montou um fórumzinho de discussão ali, depois começou a fazer um programa um podcast muito antes do Flow, era o Throat Speak na época. Acho que ele lançou em 2005, se eu não me engano, e ele fazia ali, era uma vez por semana, uma época ele fazia diário, e ficava ali comentando as coisas do dia, e nesse podcast em si, ele pegou uma persona mais assim, ele falou, pô, como que eu furo? Ele estava preocupado com esse problema da hegemonia de esquerda, né? Ele falou, como que eu furo essa hegemonia? Como que eu faço com as pessoas prestarem atenção nas coisas que eu tenho a dizer? Na época, inclusive, ele não era um cara assim tão outsider. Ele tinha sido elogiado por muitos intelectuais, a galera ali no topo, sei lá, mesmo galera de esquerda, Jorge Amado, por exemplo, que é um intelectual conhecido de esquerda, escreveu Capitães de Areia, por exemplo, que tem um pouco essa cultura ali dos trombadinhas da Bahia, etc., os meninos de rua, que às vezes roubavam alguma coisa, e era um cara cultuado pela esquerda, mas o Olavo estava lá dialogando com ele, dialogava com o Ariano Suassuna. Só que quando o PT vence, o Olavo sai do país, em 2002 ele monta esse programa e ele fala, cara, eu preciso de mais do que isso. Meus livros, meus artigos não estão bastando. Não estão falando da bolha. Aí ele alguém mostrou para ele um vídeo do Alborguete. O Alborguete com aquele jeito teatral e tal. Ele falou, é isso, eu preciso juntar Aristóteles, que é a filosofia, com o Alborguete, que vai chegar, vai furar esse bloqueio que criaram e vai chegar nas pessoas. E ele fazia isso, cara. Então ele pegava lá, sei lá, as notícias da semana e começava a comentar com aquele jeito meio Alborguete. E ele era uma figura bastante engraçada também, comentava e aí fazia os recortes. Na época não era ele, né? Não tinha uma equipe fazendo recorte, mas a galera que acompanhava gostava. Ele pegava, sei lá, recorte, daí, sei lá, um recorte que era ele xingando alguém. Aí a galera dava risada, que ele colocava apelido, etc. E pouco a pouco com isso ele ia colocando algumas ideias. Depois de um tempo, em 2009, ele abriu um curso online de filosofia, quando também não era tão comum, né? E aí foi aí que eu entrei. Em 2009, falei, pô, curso online de filosofia, já lia, gostava das ideias dele. Falei, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí enquanto não tô na faculdade. Estudava com ele por outros meios ali, com livros, as sugestões que ele dava em redes sociais, etc. E foi mais ou menos coincidiu na época que eu estava entrando na faculdade. Então eu tive uma experiência pedagógica paralela. Universidade Pública Brasileira, curso online do Olavo, e essa vivência dos 5 anos ali, e claro, de tudo anterior, mas... E isso me deu uma perspectiva assim, que realmente me fez extrair uma boa experiência da universidade que muitos colegas, infelizmente, não conseguiram. Eu ia para lá, sei lá, ia ler uma carga ali, uma bibliografia de uma determinada disciplina. Às vezes eu conseguia com o Olavo, às vezes eu mesmo pesquisava e pegava uma carga de leituras paralelas. Então, pô, tô lendo tudo que o professor pediu, mas tô lendo uma outra visão também. Tô tentando lidar com isso para juntar essa coisa toda e formar o melhor. Às vezes o que o professor tinha pedido lá era melhor do que eu tinha achado na internet, mas muitas vezes não era. E aí, na época também, eu tive uma experiência no Rio Grande do Sul que foi tentar criar movimento estudantil de direita. Isso 2011. Na época que falava-se pouco em direita, né? Então, eu lembro que na época lá eu comecei com isso, mais alguns amigos, e assim, era um grupo bem diverso, no sentido da esquerda mesmo. Tinha uns amigos homossexuais, tinha negro, tinha branco, tinha tudo, e mesmo assim a galera toda foi rotulada de, olha aí, um grupo de fascistinhas. Um grupo de fascistinhas. Não, eu lembro que uma professora falava assim, não, esse cara, ele é fascista. Aí perguntaram, não, mas por que ele é fascista? Porque ele acha que o PSDB não é de direita. E ela, assim, extremamente antiética. Hoje ela vendo o Alckmin no palanque do Lula, ela deve falar assim, nossa, olha, não, tava enganado. Talvez não... Talvez eu não merecia, o cara não merecia se chamar de fascista. Cara, mas aí é isso, essa experiência, assim, foi muito louca, e com isso tudo, outras pessoas tiveram essa experiência, apoiadores do presidente, gente que tá no governo, fora. Então a gente tem tentado trazer essa perspectiva, que é muito difícil, de diversos modelos de educação. Sei lá, o cara quer a educação para ser programador.
dá meios do cara fazer isso desde mais cedo, entendeu? Ou então escolher o momento que ele quer entrar, que ele quer sair nisso, testar diferentes modelos. Pra programação você não precisa fazer faculdade. Tipo, é legal que você faça, mas não, na real, não é necessário. Você só precisa fazer um curso ali que você aprende. Exato, mas você criar dentro do Estado uma moldura que seja... Moderna, né? E que receba isso bem, entendeu? Não é porque o cara não fez uma faculdade ou que ele não seguiu aquele rito tradicional com todos os programas curriculares. Só que aí a gente tem uma dificuldade que é um outro assunto que eu falo bastante, que é a do globalismo.